Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal de Mara Martins. Eu estou lendo a Bíblia, vou pedir para você ficar aqui no canal comigo e no final. Deixa o seu amém no comentário, seu Deus abençoe e curte essa leitura da Bíblia, compartilha e se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Atos 9, a conversão de Saulo. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse, numa visão: Ananias? E ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu uma visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi de muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E, tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O perseguidor é perseguido. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. E depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tornando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. E quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita.
Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, ele chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Ele logo se levantou. E viram-lhe todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-no no quarto, na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: Não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. E quando chegou, levaram-no ao quarto de cima. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as roupas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Atos 10. O centurião Cornélio. Havia um homem em Cesareia cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus por toda a sua casa. Ele dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora nona do dia, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e, atemorizado, ele perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. E ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. E tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta. E sentindo fome, ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. E ele viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. E pela segunda vez lhe falou a voz: Não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta e, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles. E não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu a quem procurais. Por que viestes? E eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, então, convidou-os a entrar e os hospedou. Pedro prega na casa de Cornélio. E no dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles. E alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois, entrou em Cesareia
E Cornélio os esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: Levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas e disse-lhes: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem eu devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então eu pergunto: por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora nona, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar e fizestes bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E, tomando a palavra, Pedro disse: Na verdade, eu reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que a teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. E ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, pendurando num madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que, por Deus, ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunhos de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Então Pedro dizia essas coisas. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.